E aí pessoal, tudo bom? Vamos começar a videoaula de hoje. A videoaula de hoje vai falar de um assunto muito atual, né? Muito atual, mas que não começou agora, já existe há um bom tempo. Tenho certeza que vocês já ouviram falar, nem que seja na televisão, de repente numa conversa com os pais ou com os amigos, mas é de fato, tá? Essa aula faz parte do nosso dia a dia, da nossa preocupação, da nossa necessidade de tentar mudar isso aí que está acontecendo, tá? A aula de hoje vai falar a respeito da poluição atmosférica, né? E a gente vai ver aqui que algumas características de poluição, né, que a gente imaginava de só existir nas grandes cidades, isso na verdade não ocorre, tá? A gente vai ver que até mesmo no interior pode estar ocorrendo hoje essa poluição atmosférica. Vamos começar. Bom, então eu trouxe essa animação, né? Poluição atmosférica. E aí um questionamento, né? Mas afinal, o que é poluição atmosférica? Bom, poluição atmosférica nada mais é, né, que o resultado do lançamento na atmosfera de grandes quantidades de gases ou partículas líquidas e sólidas que provocam impacto ambiental e problemas de saúde humana. Enfim, então a gente tem como, né, poluição atmosférica um problema ambiental e de saúde, né? São dois pontos muito importantes na nossa vida do cotidiano. Então aí vem mais um questionamento. E quem são esses poluentes, né? Quem é que faz então esse estrago ambiental, que traz esses problemas para a nossa saúde? Quem são eles? Aí eu fiz uma listinha aqui, né? As substâncias poluentes temos as poeiras industriais, aerosóis, fumaças negras, solventes, ácidos e hidrocarbonetos. E aí eu trouxe aqui uma imagem, né, desses poluentes, poeiras industriais, por exemplo, tá? Aí são os aerosóis, que são constituídos, né, do que a gente chama de clorofluorcarbono, tá? O famoso CFC. Eles causam um impacto muito grande na atmosfera. E aí, né, as fumaças negras dos veículos automotores movidos a combustíveis fósseis. E um exemplo, né, apenas um exemplo de solventes. Solventes existem vários, são compostos químicos que liberam para a atmosfera grandes quantidades de substâncias químicas. Aí eu trouxe aqui, ó, um gráficozinho que mostra, né, os 12 países que mais emitiram dióxido de carbono nos últimos 20 anos. Liderando aqui a China, né? A China com 10.000, tá? Um pouco mais de 10.000. Logo depois Estados Unidos, acompanhado da Índia, Rússia, Japão, Alemanha, Irã, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Indonésia, Canadá e México. Nesse gráfico aqui, o Brasil não se apresenta. Mas o Brasil, infelizmente, detém aí mais ou menos, né, a 7ª posição dos países mais poluidores da atmosfera. Aqui a gente só está falando, né, dos países que mais emitem CO2. Mas se nós formos analisar os países mais poluidores, o Brasil está aí em torno do 7º país mais poluidor, tá? Porque não é apenas o CO2 o único gás poluente da atmosfera. A gente vai ver isso aqui. Causas da poluição. Pode ser causada por fontes naturais, ou seja, coisas que acontecem mesmo, né, de maneira natural, sem intervenção do homem, ou por atividades humanas. E aí o que a gente tem, né, como causas naturais? As atividades dos vulcões, né, que expelem o fogo e junto com o fogo aquela fumaça, aquilo também acaba poluindo a atmosfera. Liberação de metano por animais durante o processo de digestão, e aí nesse caso o Brasil se enquadra, tá, como um grande poluidor da atmosfera, porque o Brasil é o maior produtor, tá, de carne bovina, inclusive para exportação, ou seja, existe muita vaca, muito boi pastando, e essas vacas, esses bois soltam um pum, né, que é o gás metano, e esse gás metano também é prejudicial à atmosfera. Poeiras de desertos, né, então a gente tem grandes áreas aí que são desérticas, são secas, e aí ao passar do vento, né, bater do vento, essas poeiras sobem, também poluindo a atmosfera. E a decomposição natural dos organismos, né, todo organismo vivo, né, principalmente os animais, eles liberam para a atmosfera, quando passam pelo processo de decomposição, uma grande quantidade de gás também.
E tem aqueles que são movidos pelas atividades humanas, né? Pelas nossas necessidades e ações. É a industrialização, as indústrias emitem para a atmosfera muito gás, tá? Alguns gases são poluentes, outros são descendentes apenas da queima, tá? De algum tipo de combustível, e isso vai gerar uma fumaça poluidora. As queimadas propriamente ditas, né? A gente tem vivido aí ultimamente, visto que a Amazônia tem pego fogo de maneira absurda. Esse fogo, além de prejudicar o vegetal, também prejudica a atmosfera. Os veículos que nós vemos lá, né? E queima de combustíveis fósseis, tá? Seja ele óleo diesel, gasolina, o álcool em menor quantidade e o biodiesel também. Porém, também ocasionam poluição atmosférica. A mineração, né? O processo de retirada, tá? De mineral, de pedra do solo, ele também pode vir a trazer algum tipo de poluição, porque essa pedra precisa ser, em alguns casos, né, quebrada e até esfarelada, e essa poeira vem a subir, né, são as partículas sólidas, elas podem subir e se acumular na atmosfera. O uso de aerosóis, como nós vimos lá, tá? E produção de energia elétrica. Principais poluentes, né, que causam desequilíbrio no ar atmosférico, temos o monóxido de carbono, né, que é o resultado da queima incompleta de combustíveis, tá? Então botei lá um combustível no meu carro, ele não queimou completamente para gerar minha energia, esse resíduo vai ser eliminado na atmosfera. Eu tenho o dióxido de carbono, tá? Que é resultante da queima de qualquer matéria orgânica, então quer dizer, qualquer matéria orgânica vai liberar também dióxido de carbono. Eu tenho o chumbo, usado na gasolina para aumentar o processo, né, de poder de energia dos automóveis, que hoje no Brasil é substituído pela cana-de-açúcar, né, pelo álcool. Então, a gasolina brasileira ela não possui chumbo, ou se possui em menor quantidade. O ozônio, tá, que é encontrado na troposfera. E o ozônio na troposfera, ele causa um grande problema. Ah, professor, mas eu ouvi dizer que a camada de ozônio está sendo destruída, isso é ruim. Sim, tá, o ozônio no lugar correto, problema algum. Agora, ele encontrando-se na troposfera, aí causa-se um problema sim, que é a chuva ácida. Aqui a gente fala dos CFCs, que são os clorofluorcarbonos, que quando eles sobem para a atmosfera, eles criam buracos na camada de ozônio, aumentando assim a entrada de raios ultravioletas vindos do Sol. E material particulado, são essas, né, essas partículas um pouco mais leves, né, que o ar, mas ainda em estado sólido, que acabam subindo e se depositando junto das nuvens e descendo com as chuvas, tá? E as consequências? Quais são as consequências? Comprometem a qualidade do meio ambiente, né, e nós somos dependentes totais do meio ambiente, e a saúde das pessoas. E como é assim que ele compromete esse meio ambiente? Ele afeta patrimônios culturais com as chuvas ácidas. Então você tem lá uma estátua, e essa chuva ácida ela tem característica, né, de derreter ou desmanchar, desfazer aqueles monumentos, né, até mesmo aqueles patrimônios históricos. A destruição da camada de ozônio, a poluição vai fazer isso, tá? Com a emissão, por exemplo, do CFC. A intensificação do efeito estufa, originando o aquecimento global. Eu costumo sempre falar isso, eu acho que eu já falei isso para vocês, tá? O efeito estufa ele não é algo ruim, ele é algo bom. É ele que garante, tá, que ao anoitecer, com a ausência dos raios solares atingindo a superfície do planeta, ela se esfrie demais. Então a gente consegue ter uma amplitude térmica, né, uma variação de temperatura relativamente pequena, graças ao efeito estufa. Só que se esse efeito estufa se acentuar demais, tá, ele vai segurar esses raios solares mais do que a gente deve. E aí vai aumentar a temperatura da Terra, até mesmo na ausência dos raios solares. Então esse é o grande problema. E com relação, né, à qualidade das pessoas, é a saúde, né? Problemas de saúde como irritação nos olhos e na garganta, redução da oxigenação no cérebro e das células, tá? Porque o nosso corpo começa a carregar mais gás carbônico. As nossas células, né, as hemoglobinas, elas têm facilidade de carregar o gás carbônico. E se esse gás carbônico estiver em grande quantidade na atmosfera, ela vai optar em carregar. Só que as nossas células precisam, na verdade, de oxigênio, tá? Então, uma maior oferta de gás carbônico causa um problema para nós. Dores de cabeça, vertigens e perturbações sensoriais, problemas respiratórios como asma, bronquite crônica,
pneumonia e edema pulmonar, perturbações nervosas e anemia, tá? E aí, para finalizar a nossa aulinha de hoje, eu trouxe aqui, né, alguns parâmetros bem interessantes, tá? Alguns dados com relação à saúde, tá? De todo o mundo, não só do Brasil. Então, alguns dados sobre a poluição: 11,2 mil mortes ao ano, só devido a efeitos causados ou agravados pela poluição. No estado de São Paulo, por problemas, tá? Isso aqui é só 11 mil só no estado de São Paulo. A gente tem aqui, ó, 2 horas no trânsito de São Paulo equivalem a fumar um cigarro por dia. Então, se a pessoa trabalha ali no trânsito, mesmo que ela não fume, não faça o uso, né, de cigarro, a exposição a essa fumaça emitida pelos automóveis, né, pelos veículos, vai ser equivalente, tá, a um cigarro por dia. Aqui, 30%, enquanto o etanol reduz a emissão de nanopartículas, material particulado ultrafino do tamanho de moléculas de gás que adentram no pulmão e corrente sanguínea com forte impacto sobre a saúde humana. O Brasil tem algo muito bacana, né? A gente tem a capacidade de dirigir um veículo que é movido a álcool. Então o álcool, ele diminui, como está falando aqui, né, em 30%, tá? Essa emissão de poluentes para a atmosfera. Isso é muito bacana. Limites de material particulado por dia, tá? Em microgramas por metro cúbico. A Organização Mundial da Saúde determina que seja no máximo 25, tá? No Brasil se encontra 150 e em São Paulo 120. Nível de emergência para poluição do ar, tá? Então, o que é o indicado, o que é saudável? Até 50, né? Então, a partir de 50 já começa a apresentar problemas. Em Paris, esse nível foi, né, detectado como 80. Nas cidades lá do México, né, 300. E em São Paulo, vejam isso, 500. Bom, então a gente deixa aqui um alerta. Essa necessidade de mudança de entendimento e comportamento, escolhas, tá? Porque isso aí também são questão de escolhas, vai salvar vidas, a nossa e dos demais que vivem nesse planeta com a gente. Então, essa matéria é bacana, é legal de estudar, porque ela vai nos tornar seres humanos, né, sociais melhores. Mas para que esse entendimento seja completo, vocês precisam ler o capítulo do livro e, ao final da leitura do capítulo, resolva as atividades que estão no final do livro. Na próxima aula, a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês, tá legal? Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.